uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. A reencarnação é um dos pilares do Espiritismo. Nascemos e renascemos para novas vidas, novas escolhas, novas oportunidades. Mas quais são os mecanismos que regem esse processo? Para alguns, missão, para outros, expiação. Qual o objetivo de nascer e renascer? A reencarnação, ela é uma lei da natureza como é a gravidade. Faz parte mais de 2/3 do mundo. São crentes na reencarnação, nas suas diversas variantes filosóficas. Indianos, esquimós, japoneses, um número imenso de criaturas acredita na reencarnação. O Ocidente ficou muito preso a uma visão do cristianismo sem a reencarnação, muito embora Jesus fosse reencarnacionista e fosse explicitamente reencarnacionista. A reencarnação, ela está presente na Bíblia com um outro nome. Ela não fala em reencarnação, porque essa palavra não existia, foi Kardec que a criou. Mas existiam outras palavras equivalentes, sinônimas de reencarnação. E a ressurreição é uma delas. Gerações na Bíblia também têm sentido de reencarnações. Inclusive Jó, capítulo 8, versículo 9, ele fala de gerações passadas e completa dizendo: nós somos de ontem e nada sabemos. Esse ontem aí é de gerações passadas e não um ontem de 24 horas. E eu colocaria aqui uma de Jesus muito marcante, que está lá no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, versículo 10 a 14, quando ele, referindo-se a João Batista, ele diz que dentre os filhos de mulher ninguém é maior do que João, mas que João era mais que um mensageiro, mais que um profeta. E como o profeta Malaquias falava que enviaria o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor, Jesus confirma dizendo que assim como Isaías falava da vinda do Messias, assim como Malaquias falava que Elias vinha preparar o caminho, Jesus disse: dentre os filhos de mulher ninguém é mais do que João. E se vocês querem compreender, é ele, o Elias, que devia voltar. Então Jesus fecha a questão de Malaquias e de Isaías, provando diretamente que o corpo de João Batista voltou no espírito que já tinha habitado Elias, o espírito de Elias no passado. Então o corpo de Elias foi um, o corpo de João Batista outro, porém o espírito mesmo, segundo Jesus. Daí está uma prova cabal, vamos dizer assim, irrefutável, incondicional da reencarnação na Bíblia. Mas o cristianismo, ele, em função de motivações políticas e sociais, abriu mão da reencarnação no século IV. Para que haja a evolução do espírito, é necessário que ele venha várias vezes ao plano físico, porque esse processo todo de melhoria do espírito, esse progresso que ele necessita alcançar, é realmente concretizado aqui no corpo físico, no plano terreno. Deus nos faz nascer na Terra porque a Terra é uma escola. E o espírito, mesmo criado simples e ignorante, ele necessita de uma evolução. Mas a justiça divina, é claro que ela é perfeita. Às vezes as pessoas que estão aqui no campo físico se sentem injustiçadas, creem que estão sofrendo porque há um Deus injusto, um Deus cruel, um Deus que não está nem aí para os problemas humanos. É porque essas pessoas não têm realmente uma compreensão acerca do próprio Criador. Mas o amor divino, ele só se concretiza quando nós entendemos a reencarnação. A reencarnação, ela abre um espaço para que se compreenda a dinâmica existencial que não se justifica no intervalo do berço e do túmulo. Quando se coloca a reencarnação,
Nós entendemos o porquê existimos e para que existimos. E somos capazes de avaliar o porquê do nosso amor, o porquê da nossa dor, o porquê da nossa simpatia, das nossas antipatias, o porquê de eventos dramáticos que nos alcançam sem que a gente saiba de onde vem, nem por que aconteceram, bem como todas as disparidades que existem no mundo, que vitimam pessoas que ora nascem numa favela, condenadas a situações de miserabilidade social, e outras que nascem num palácio. Então, a nossa finalidade básica neste mundo nós renascemos para isso, é perdoar e amar. Por que nós dizemos perdoar e amar? Porque trazemos, muitas vezes conosco, ações muito negativas do passado. E, em geral, encontramos no nosso relacionamento criaturas com as quais nós temos muita dificuldade. Então, como é que nós vamos conviver? Se nós não nos valermos das lições de Jesus, nós não vamos conseguir perdoar. E a gente renasce para perdoar, porque o amor é a lei básica do universo. Tudo que está em nossa vida tem uma explicação pela lei de causa e efeito, e a reencarnação explica, como bem propôs Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando analisa as aflições e as causas anteriores e atuais. Quando eu analiso no hoje e que nada justifica aquilo que me acontece, eu remonto ao passado para entender o agora. E encontro no passado as motivações, as causas dos transtornos orgânicos, das dificuldades nas interações emocionais, o porquê das aversões gratuitas, o porquê do amor de graça. O amor à primeira vista é o amor de alguém que você já amou muitas vistas pela lei da reencarnação. O porquê das tragédias que muitas vezes nos alcançam sem que a gente tenha feito nada nessa vida para experimentá-las. Eu acredito que somente o preconceito científico até hoje tem impedido a aceitação da reencarnação na universidade. Mas eu acho que isso não vai continuar por muito tempo, porque o Dr. Ian Stevenson, por exemplo, deixou um livro, Reincarnation and Biology, e que tem 2.300 e tantas páginas, com várias das pesquisas que ele fez e a argumentação dele, que são sólidas argumentações, né, a respeito da pesquisa que ele fez. Então, nós podemos, é claro, trazer as argumentações, por exemplo, da questão dos gênios, né, a questão da diversidade dos gêmeos também, que é muito grande, e outras mais, mas ao lado disso, nós podemos então sugerir essas leituras para que a gente tenha um diálogo aberto, né, com as pessoas e possa assim elucidar mais essa questão. Em O Livro dos Espíritos, indagando dos espíritos quando o espírito se vincula ao corpo, em O Livro dos Espíritos, na questão 344, os espíritos foram categóricos no momento da fecundação, da concepção. Quando o espermatozoide penetra o óvulo, aí já se estabeleceu uma seleção dentre os 200, 300, 400 milhões de espermatozoides. Magneticamente é selecionado aquele que tem a carga genética, que vai permitir ao espírito modelar o corpo de que ele precisa. E o espírito vai aos poucos se integrando àquela estrutura corpórea que vai sendo modelada a partir do seu corpo espiritual, utilizando as leis da genética e vai modelando, valendo-se da hereditariedade e fazendo modelações às vezes que não tem a ver com os pais, que são as alterações congênitas de que ele precisa em função das suas necessidades reencarnatórias, e modela um corpo. A reencarnação pode ser uma oportunidade de crescimento, mas precisamos superar traumas e resolver pendências. E enxergar a morte não como um fim, mas como mais uma etapa em nosso processo de evolução. O Espiritismo
é uma doutrina reencarnacionista que, numa admirável síntese filosófica, se expressa no nascer, morrer, renascer e progredir sempre, tal é a lei. Deus nos faz reencarnar na Terra porque é um lugar melhor para o nosso desenvolvimento intelectual e moral. Nós precisamos das experiências na Terra, onde nós somos um instrumento da sabedoria divina, agindo neste planeta, sobre a Terra, a natureza, e ao mesmo tempo retirando para nós esse desenvolvimento espiritual. Nesses processos reencarnatórios, aquilo que o espírito não consegue realizar numa das suas reencarnações, ele terá oportunidades para conseguir alcançar isto nas vidas subsequentes, naquelas que virão. E é interessante entender também que cada espírito vai ter experiências diversas em sucessivas vivências nas suas várias vidas e para que ele possa, então, desenvolver o conjunto das aptidões que ele apresenta. Com o objetivo de aprendizado. Numa reencarnação expiatória, quando eu revejo um assunto, um conteúdo mal aprendido. Numa reencarnação provacional, quando eu aproveito experiências e vou crescendo e vou aprendendo, ou numa reencarnação missionária, quando eu venho para ajudar um filho, para ajudar uma comunidade, para ajudar um grupo de pessoas, para ajudar a ciência, para ajudar a literatura, trazendo uma grande contribuição com o meu saber já posto e reencarno, trazendo uma genialidade para uma determinada área e contribuo socialmente com a humanidade pela lei da reencarnação, trazendo esse conteúdo que já estava sabido dentro de mim mesmo. É claro que se ele semeou dificuldades, crimes, maldades, ele vai colher o que ele plantou. Se ele semeou bondade, amor, fraternidade, ele também vai colher aquilo que faz jus, aquilo que é justo. Portanto, a justiça divina vai dar a cada um de nós essas oportunidades todas. E vamos aos poucos amealhando conhecimentos nas várias áreas do conhecimento humano. E isso é para todos, não apenas para alguns, privilegiados ou não. É a lei do aprendizado. Então, nós passamos por algumas experiências aqui na Terra, que são as provas e expiações, que têm a finalidade de o indivíduo resgatar e de melhorar a sua personalidade. Só que nós confundimos a nossa vida como um fim em si mesmo. Parece que a vida se encerra no sofrimento, nas perdas, na finitude, na pobreza, na beleza, na feiura, tudo isso. Não, isto são provas. São meios que vão levar o espírito a desenvolver os seus potenciais latentes. Então, a proximidade da morte física, ela traz uma excelente oportunidade de espiritualização do ser. Seria interessante não apenas falar dessa outra vida que se estende além desta aqui, mas igualmente da oportunidade de renovação, né, que muitas vezes a gente tem através da reencarnação. E daí para frente, caminhando cada vez mais, o espírito vai apoiado em tudo que ele já vivenciou, que ele conquistou, dando cada vez mais saltos qualitativos na sua jornada evolutiva. E principalmente quando a gente está se aproximando dessa fase terminal, é preciso que a gente tenha muita paciência, né? E que a gente tenha fé em Deus para suportar tudo aquilo que tem de passar no final da existência terrena. Agora, com 71 anos, ao ver o desgaste do corpo físico, se eu não tivesse certeza da minha reencarnação, eu ficaria muito aborrecida. Simone de Beauvoir, que não acreditava em nada, ela diz: viver para quê? Amigos, música, para quê? Se morre, tudo se desfaz. Abençoada a hora em que a reencarnação surge como um sol em nossas vidas. Continuarei amanhã, num novo corpo com novas possibilidades, até chegar ao aprimoramento pleno. Nos vemos no próximo Transição.